Gabriel. Levou susto, foi. Deixa eu ver aqui. Essa foi a Ana. E eu. Aham. Tô indo, tô indo. Ana. Cibele, é isso? Ou Cibele é outra pessoa? Cibele é Cibele. Deixa eu ver o chat aqui. Cibele vai ser no Cibele e eu. Não, beleza, já marquei, já marquei. Cibele é Cibele. Fechou então. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, tem 5 aqui. Bom, turma, a gente. Hoje eu vou tentar terminar com vocês a apostila volume 2, tá? Para poder estar entrando ou no finalzinho dessa aula ou na aula que vem, como eu estou um pouquinho atrasada com vocês devido à questão da energia elétrica mesmo, tá? Então aí eu vou tentar conversar um pouquinho sobre Brasil urbano com vocês hoje. Então, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Queria saber como é que vocês foram, primeiro, né? Queria saber como é que vocês foram lá na avaliação diagnóstica. Foram bem? Ou chutaram tipo, ou chutaram tipo Marta, Neymar, ou chutaram que nem a pessoa de geografia que não sabe nem. Foi fácil? Ah, que bom. Aí que não saía resultado, né? Então aí você. Ah, tomara que sim, né? Ah, então tá bom. Tomara que vocês tenham ido bem. Que esse é o nosso objetivo, né? Vocês saiam bem, assim. Né? E que a gente tentou fazer as questões, assim, com o que vocês já tinham aprendido em algum momento desse ano, né? E tentar relacionar com a nossa vida, assim, o cotidiano, né? Que é o objetivo dos estudos. Ai, que bom. Tomara, então. Pois eu vou ver se eu. Quarta que vem vai ter aula. Quarta que vem? Por que você pergunta que quarta que vem é dia 9? Eu acho que sim. Normal, né? Dia de quarta-feira a gente não tem aula. Ah, é? Ah, Nunca teve aula quarta-feira. então, por que que você. Eu não entendi a pergunta, então. Não, porque eu ia perguntar que tá passando uma coisa no jornal aqui, que tá passando um montão de lugar, que dizem que quarta-feira pode. Pode não, né? Dizem que vai passar outro ciclone por aqui, na região Ah, aqui. eu não estava vendo essa parte do jornal, eu não vi. Não sei, até onde eu saiba, é normal. Não, a gente não. Pelo menos não fomos avisados da questão da direção, tá? Não. Mas se a gente for avisado, daí os professores que dão aula para vocês, quer dizer. Se é quarta que vem, é amanhã, ou é quarta que vem, semana que vem? Foi o que eu Quarta pensei que agora. vem. Ah, amanhã não, então não recebi nenhum e-mail da escola, tá? Não, não tinha nada em relação a isso, tá? Normal, vida normal por enquanto, tá? Beleza? Tá gravando, né? Já botei pra gravar. Beleza, então, turma, deixa eu fechar aqui meu e-mail e simbora. Se tiverem algumas dúvidas, podem ir perguntando, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Brasil urbano. A gente falou de Brasil rural, né? Eu nem lembro mais, professora. Né? E agora a gente vai falar um pouquinho de Brasil urbano. O Brasil, ele se comparado a outros países, a gente se urbanizou bem recente, tá? A gente se urbanizou lá na década de 1970 para 1900 e... Opa, tá muita coisa aqui. 70, 80, tá? Aí foi uma urbanização muito rápida e muito desigual. O que significa isso? Que a galera foi todo. Até 1970, o Brasil era rural, né? Ele tinha a maior parte da sua população nas áreas rurais, só que a partir da nossa. A gente começou a ter bastante indústria no Brasil a partir de 1970, né, com o regime militar, a gente começou a ter bastante indústria nos centros urbanos. E aí a galera toda saiu das áreas rurais e foram para as áreas urbanas, assim, do tipo, muito rápido, tá? Então, esse aí a gente chama de êxodo rural. A galera saiu toda da área rural, que estavam, né, passando dificuldades na área rural, não tinha investimento, e foram tentar a vida na área urbana, nas indústrias, nas fábricas, nas empresas, nas cidades, tá? Então, olha só, aqui, o gráfico na página 37, é a apostila volume 2, tá? Só para vocês se. Então, professora, eu vou abrir a apostila volume 3, não.
volume 3 eu vou tentar abrir hoje ou na semana que vem, tá? Então, ó, 1960 a gente só tinha 2.766 municípios, e já em 1970 já aumentou para 3.952, ou seja, a criação de cidades nesse período foi bastante grande, ó. Aí, hoje a gente tem 5.570 municípios, então foi da população, esse crescimento de cidades bastante grande. E esse segundo gráfico está falando o quê? Da população nas cidades, nos municípios, né? Então, olha só, né? Em relação ao ano de 2015, tá aqui, tá? Populações de municípios. Então, a população, municípios bastante grandes em relação à população pequena, né? Tá? Mas, ó, e depois a gente acima de 500 mil habitantes, né? Tem 29%. Então, há um aglomerado assim, de pessoas bastante grande, tá? Nas cidades. Bom, se a gente tem isso, né? Esse aglomero de pessoas numa cidade, existem algumas consequências que a gente vai estar vendo daqui a pouco, tá? Aqui ele fala o que é urbano. Urbano, que se deriva do latim urbe, que significa cidade, tá? Então, são aglomerações urbanas. E para ser uma aglomeração urbana, ela precisa do quê? Ela precisa ter equipamentos urbanos. Tá? Que equipamentos urbanos são esses? Tá aqui, né? Câmara Municipal, Prefeitura, Comércio, Serviço de Saúde, Educação, entre outros. Então, isso são equipamentos urbanos. Para ser uma cidade, né, para ser uma área urbana, precisa ter esses equipamentos aqui, lá na página 38. Ele dá um exemplo aqui também do ladinho, no quadrinho rosa, né? Que equipamentos são esses? Serviços de saúde, serviço de tratamento de esgoto, de abastecimento de água, banco, comércio, tudo isso, né? São equipamentos urbanos. Tá? Tudo certo por aqui? Pessoal, tá acordado? Comparado à idade do plano. Então tá. Só o Gabriel tá acordado, então tá bom. Fui ver no chat se tá fofocando alguma coisa, né? Então, vamos ver, tá? Continuando aqui. E aqui tá mostrando algumas, o que é equipamento urbano, né? Só mostra prédio histórico. São os prédios bonitos, mas não é histórico. Né? Praças, hospitais, beleza? Bom, teve alguém em uma dessas aulas, eu não lembro quem me perguntou o que eram os fluxos materiais e imateriais que estavam numa atividade. Né? Fluxos materiais é aquilo que nos possibilita um deslocamento físico, né? Estradas, rodovias, transporte em si, seja né, de pessoas ou de mercadorias. E o fluxo imaterial dentro da hierarquia urbana é aquilo que também, né, permite um tráfego, né, uma troca, mas que ela não é física, ela é virtual, tá? Então, aqui está o exemplo de imaterial, né, os dados que a gente transfere dentro de uma conta, seja pelo computador ou pelo celular. O que a gente está fazendo agora é um fluxo imaterial, né? A gente está trocando, né? No caso, arquivo de voz e arquivo de vídeo dentro de uma rede virtual, né? Que é a internet pelo Google Meet. Então, isso aqui é fluxo imaterial. E dependendo da qualidade, da quantidade desse tipo de troca, seja ela material ou imaterial entre as cidades, a gente denomina uma hierarquia urbana. A gente está falando de coisas simples, mas vocês já pensaram, por exemplo, na questão de dinheiro, né? Quando você vai fazer uma transferência bancária ou até mesmo receber o seu salário, né? Ou, sei lá, alguém ganhou aí na Mega Sena e aí vai transferir o dinheiro para a professora, que vocês acham ela bem legal e vão transferir para mim. Isso, né? Mas na minha cidade, sei lá, não tivemos ainda internet, ou a gente tem um provedor muito ruim e cai direto, ou não tem antena pro celular, não pega a minha operadora. Então, dependendo dos serviços oferecidos na cidade, ela tem uma hierarquia urbana diferente. Tá? Mas o dinheiro vocês podem mandar para mim, se quiserem. Né? Aqui está a hierarquia urbana do Brasil, página 40. Hierarquia dos centros urbanos. O roxinho, grande metrópole nacional.
tá? E que a gente pode chamar de metrópole global, que está marcando a capital de São Paulo, é São Paulo, tá? Ela tem uma influência tanto nacional quanto mundial. A cidade de São Paulo ela tem uma influência bastante grande na questão principalmente bancária, tá? Na área da economia. E o nome dela, né, o título é Metrópole Nacional, Metrópole Regional, Capital Regional, está ligado diretamente à sua influência. Se eu tenho uma capital regional, que são esses pontinhos vermelhos, né, no mapa, quer dizer que ela influencia determinada região, não quer dizer que a região do IBGE, por exemplo, a cidade de Blumenau influencia toda a região sul do Brasil. Não quer dizer isso. Mas quer dizer principalmente que ela influencia essa parte aí do Vale do Itajaí, por exemplo, depende da região que eles estão falando, tá? Então, são áreas de influências da cidade. Então, quanto mais equipamentos urbanos, maior é a influência daquela cidade. Ou seja, quanto mais infraestrutura ela tiver, maior é a influência dela. Aqui está dizendo, aqui está a São Paulo, né? Que dá a nossa metrópole global, que ela tem uma influência extremamente grande no mundo. Tá? Metrópole nacional, ela influencia o Brasil. Um exemplo aí, Rio de Janeiro e a própria capital do Brasil, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal tem influência política, né? Tudo que acontece em relação ao governo federal influencia o Brasil inteiro. Aí o Rio de Janeiro tem já mais uma influência turística e econômica, né? Tá? Metrópole. A metrópole é quando ela influencia uma determinada região do país. Tá? Grandes metrópoles brasileiras. Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre, são cidades que influenciam essas áreas. Tá? Principalmente a questão turística, tá? Essas capitais. Capital regional exerce sobre os municípios localizados próximos do estado, no próprio estado. Então, por exemplo, Florianópolis, ela por ser a nossa capital, né, ela influencia os municípios aqui da região, tá? Centro regional não é uma capital, mas os municípios vizinhos têm dependência dele. Um exemplo aqui, não está no livro, mas um exemplo é São José. São José é uma cidade aqui perto que outros municípios têm dependência com ele. Né? Biguaçu, Palhoça, tudo, né? Depende pela passagem ali por São José, questão econômica. Até mesmo a questão entre governador Celso Ramos e Biguaçu, tá? Existe uma dependência de governador Celso Ramos com Biguaçu, essa questão, né, dos hospitais, postos de saúde, centros de comércio. Então, a cidade de Biguaçu, São José, Palhoça, elas têm muito mais equipamentos urbanos do que, muito mais eu digo em quantidade, eu não estou nem falando de qualidade, que eu não posso julgar, né, porque eu não utilizo desses serviços em governador Celso Ramos. Então, não tenho como o que falar, né? Mas a cidade de Biguaçu oferta mais do que de governador Celso Ramos. Então, essa dependência entre as cidades, ou seja, se tem muitas cidades que dependem de uma outra, ela tem uma influência, e essa influência a gente classifica ela dentro dessa hierarquia urbana, tá? E o último tema do nosso LDI volume 2 são impactos ambientais urbanos. Tá? O que a gente faz dentro da cidade que causa impacto no meio ambiente? Tá? Aí ele fala de assoreamento, aqui tem um exemplo, né, de rio assoreado, né, que é retirada a vegetação e acaba indo todo o solo para o rio, ele vai ficando cada vez menor, tá? Cada vez o leito vai ficando menor, né, e daí não consegue atravessar a água. Tá? Depois nós temos o lixo, uma problemática ambiental bastante grande. A gente está aí no meio de uma pandemia, mas continua jogando lixo. Estava vendo uma reportagem, acho que foi semana passada, semana retrasada, o problema dos animais marinhos estão comendo e estão também se enforcando, assim, né? Morrendo tartarugas, assim, por causa das máscaras, por exemplo. As máscaras que a gente utiliza, aquelas descartáveis, né, que são jogadas no lixo e acabam parando no oceano. Então a gente continua produzindo muito lixo, ainda mais quando a gente está isolado, né?
Mas que a gente está produzindo é bastante lixo, porque não sai, não, né, só fica consumindo, né, e aí tem algo a se pensar em relação a isso. Aqui é um transporte de lixo, né, em Manaus, imagina só. Isso que ainda tem países que vendem um lixo e tem países que compram lixo, né, de determinados países aí. Tá, aqui, beleza. E aí, espaço à indústria brasileira. Vamos lá, indústria brasileira. Olha o mapa. Não vou nem falar muito sobre ele, não. Assim, eu quero que vocês observem lá na página 44, a indústria do Brasil. Tá? Ela é concentrada principalmente em que parte? Mais a parte do litoral ou parte do interior do Brasil? Vou diminuir aqui um pouquinho para eu ver vocês. E aí? Eu, às vezes, acho que essa turma dorme na minha aula. É? Então, tudo quietinho. Eita, laiá. Então, vamos lá. O setor industrial brasileiro está concentrado mais no quê? No litoral. Olha só quanta bolinha entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aqui é o triângulo industrial do Brasil, né? Que já é a maior parte, maior concentração de indústria no Brasil. Tem bastante no Nordeste também, mas a indústria de alta tecnologia fica aqui, né? E eu não sei se vocês lembram daquele mapa também sobre a qualidade da água, né? Qualidade da água. Então, nessas mesmas regiões que é a concentração de população, né? Então, é isso. Assim, a indústria é concentrada nessa região aqui. Por que, que a indústria se concentra aí? Porque a maior parte das cidades, né, o maior equipamento urbano está aí, ou seja, cidades que têm bastante estradas, que têm ferrovias, que dá para fazer o transporte dessas mercadorias, portos, né, são cidades que têm portos bastante grandes, assim, que possam estar fazendo transporte de produtos, né, aqui no norte de Santa Catarina nós temos aí Porto de Itajaí, nós temos a cidade de Joinville, que tem um potencial industrial, assim, para internacional, né, conhecido internacionalmente. Tá? Então, são áreas aí que a gente tem bastante infraestrutura. Tá? Então, por isso que elas são concentradas nessas regiões, além de ter mão de obra, população, também possui matéria-prima próxima e infraestrutura. Então, são os três pilares que fazem com que tenha a indústria. Alguém chegou. O Davi. Durmo não. Ah, que bom. E também não assiste Netflix e nem fica jogando aí na minha aula, hein? Vamos lá. Se o pessoal tá aí viciadinho no Fortnite, vamos embora. Ele fala aqui, produtos de exportação que a gente faz, produtos básicos, ou seja, que não passa por um processo de manufaturado, ou seja, a gente não transforma. Aqui então, a professora está falando que tipo de produto é esse? Principalmente produtos da agroindústria. Leite, frutas, legumes, verduras que a gente exporta, sem nenhum tipo de transformação. Depois, semi-manufaturados, que são produtos que passam por uma transformação simples. Como assim, professora? Você transforma laranja em suco de laranja, por exemplo. Né? Então, isso é um tipo de produto semi-manufaturado. E manufaturados são produtos realmente industrializados, que passaram por um grande processo de transformação. A gente faz a extração do petróleo e transforma ele em plástico, por exemplo. Tá? Então, um produto manufaturado. E outros. E estão entre todos eles, e ele não dá um exemplo de outros aqui. Tá? Então, o que é importante a gente saber que o Brasil ele ainda exporta produtos básicos. Tá? Então, a gente não tem uma grande indústria de produtos manufaturados. Por que, que é importante ter uma grande indústria de produtos manufaturados, mas não só manufaturados, mas também de alta tecnologia? Porque produtos de alta tecnologia são mais caros. O que tem mais valor, né? Por exemplo, um carro ou uma caixa de suco de laranja para a gente for vender. Né? Então, se a gente tivesse uma indústria que fizesse carros brasileiros, né, de alta qualidade, a gente ganharia muito mais dinheiro numa exportação do que vender caixa de suco de laranja. Né? Tá? É só para a gente entender aqui um pouquinho esse gráfico, apesar da gente
vender bastante lá para fora, né, para outros países. Por exemplo, a gente vende carne suína para a China, a gente vende frango para a Arábia Saudita. Santa Catarina é destaque entre essa agricultura, a agroindústria de exportação. É importante? É importante, mas o valor de mercado de porcos é bem menor do que de navios, né, se a gente produzisse navios, por exemplo. Tá? Então é bem diferente, os valores são bem diferentes. Tá? Infraestrutura de transportes. Então, para a gente ter essas cidades, esses equipamentos urbanos e essas indústrias, a gente precisa estar muito bem equipado em relação ao transporte. Tá? Pena que não dá para eu comparar assim, seria bom a gente colocar um mapa em cima do outro para fazer essa comparação. Né? Mas aqui não dá para fazer. Se tivesse em sala de aula, a gente faria esse tipo de mapa em papel vegetal, né? Botar um em cima do outro para a gente comparar e fazer análise. Mas olha só, as rodovias, por exemplo, também estão concentradas na mesma área de região ó, do que as indústrias. Então, tem bastante rodovia no estado de São Paulo, no Nordeste, aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, ou seja, nas áreas onde tem indústria. Né? Tantas rodovias, ferrovias, elas foram produzidas, elas foram construídas principalmente para oferecer né, esse equipamento urbano para as indústrias. Tá? Então, olha só, esse tipo tem mais na parte do litoral, porque tem mais população, tem mais indústrias, né? E as áreas urbanas são concentradas nessas regiões também. Tá? Não estou dizendo que a estrada é boa, estou dizendo que tem mais, né? Vai estar tudo esburacado, então, né? Hidroviário, transporte através dos rios, né? Então, ao contrário do rodoviário, que fica concentrado aqui na parte mais litoral do Brasil, o hidroviário, ele consegue pegar mais do interior. Existem cidades, por exemplo, Manaus, você só consegue chegar atravessando o Rio Amazonas, ou de avião, né? Então, e o transporte hidroviário, eles são feitos principalmente para transporte de mercadorias, de cargas. Tá? O Brasil, ele não tem ainda um transporte de pessoas, é apenas 1% de todos os transportes, 1% de transporte de pessoas, né, não de mercadorias, é feito pelos rios. Aí a gente podia utilizar isso como turismo, né, por exemplo, mas infelizmente a gente não utiliza esse potencial hídrico do Brasil para turismo, tá? Mas é bacana, acho que é importante a gente lembrar que existe esse transporte, tem cidades que só conseguem chegar através dos rios. Ferrovia, um problema bem sério do Brasil, tá? Foi construído lá principalmente no século XVIII, século XIX no Brasil, feita principalmente para transportar mercadoria. As ferrovias brasileiras, em sua maior parte, são privadas, ou seja, de alguma empresa. Podem ver que também elas são concentradas, olha só, de novo, né, nessa parte aqui onde há a maior concentração de indústrias, porque elas foram feitas para deslocamento de mercadorias para os portos, tá? Só que tinha um outro problema. Como as ferrovias no Brasil elas foram construídas por empresas privadas e cada uma né, construiu do seu jeito, elas não se conectam. Então, a empresa que construiu as ferrovias em Santa Catarina, ou seja, eu quero transportar um produto de Santa Catarina para São Paulo, por exemplo, eu não consigo fazer isso através de uma ferrovia. Por quê? Porque a gente não tem um trem que consiga né, sair de Santa Catarina e ir para São Paulo. Por quê? Porque os trilhos são de marcas diferentes. Aí o da ferrovia, eles não são interligados, eles não conseguem ser interligados. Aí o que acontece? Eu tenho que colocar mercadoria no trem, depois do trem passar para o transporte rodoviário. Então é um problema bem grande, né? Porque elas não se conectam. Poderia ser melhor? Poderia, se fosse um combinado entre essas empresas e utilizar um mesmo trilho. Né? Mas como os trilhos são diferentes, as ferrovias elas são regionais, né? Elas ficam só em determinadas áreas. Tá? Então esse é um grande problema do Brasil e as suas ferrovias. Tá? O pessoal tá tão quieto, eu acho que dormiu, a internet caiu. Só olhar o Fechou. chat, ver se tá quieto lá. Ai, estão fofocando, aí, aí.
meu Deus. É uma matéria por dia. Quem quer ganhar dinheiro? Ah, tá, peraí. Folgado. Meu Deus do céu. Estão falando mal de quem aqui? Ah, tá. Sim, sim, ah, entendi. Durmo não. Ah, falando do Davi. Uh, boa tarde, Davi. Tudo certo? Dormiu bem? Pegou o bilhetinho pro Jailson? Mas pelo menos entrou, né? Vamos lá. Não apareceu, Marcelinho. É porque cada professor estava com uma parte. Você fez online? A avaliação diagnóstica? É que era uma parte por dia. Cada professor postou um link. Isso. É uma parte por dia, isso mesmo, Gabriel. Ah, daí na folha foi tudo, né, Ana? A Marcele foi na vida louca, fez a 10, depois não fez a 1. Que isso? Ô, Hum... prof, eu pensei que era 50 perguntas cada professor. Oh, que loucura. Imagina se fosse. Vocês iam terminar isso aí só em 2030, pô. Daí Tem eu mais tava tempo que alguém. fazendo. Oi, Davi. Eu também, que achei que era quase 50 pro professor. Tem Ah, umas 500 ah, perguntas. né? Então, eu Daí tenho. eu. Mas cadê as outras perguntas? Não, era 5 por cada, se eu não me engano. Aí cada professor, cada dia postou uma. Ai, meu Deus. Eu pensei que tinha sido explicado para vocês certinho. Bem, aí cada dia a gente postava uma diferente. Né? Postava 5 diferentes, mas cada professor, assim. Mas então Ora. já acabou as provas? A avaliação diagnóstica, se eu não me engano, foi até ontem. Só se a direção vai aumentar os dias, Não mas foi era até pra ser só ontem. 10 dias, 5 questões por dia. Era pra ser 10 dias. A gente tá fazendo isso tem quase um mês já. Pelo menos Não, pra mim, no meu Aqui calendário. não terminou ontem. terminou ontem, né? Não, terminou ontem, Vai onde gente. foi de português. É, não, terminou ontem. Calma, Gabriel, calma. Mas é isso mesmo. Acho que foram 10 dias certinho. A gente contou. Eu Fez, ainda né, fiquei confusa, tipo assim, inglês com ciências ali do nada. Apareceu assim, né? É, mas é. Aí, tipo, a gente postou a questão e era o professor de inglês postando ciências, professor de matemática postando história, né? Então. É a quarentena, Gabriel. É a quarentena. A gente tá tudo doido. Eu também quase não tô mexendo no celular, porque o carregador tá estragado, não sei o que tá acontecendo, meu celular não tá carregando. Aí eu entro no celular, eu mexo no celular uma vez por dia, não sei nem que dia é. Oh, meu Deus. Aí é loucura, isso aí. tem que arrumar o celular, senão já era. Aí a gente passa 2020, você tá ainda achando que tá no 2020, então cuidado. Turma, terminei a apostila volume 2, glória a Deus. Tá? Vamos ver se a gente começa a volume 3, tá? Não vamos dormir não, por favor. Mas a avaliação diagnóstica terminou. Vamos ver o que a gente vai aprender de bom no volume 3 aí. Eu nem sei, nem estudei. Vamos ver. Ah, regionalização, legal. Já tem a atividade, né? Já está postada a atividade, começou hoje, né? A atividade do dia 1º ao dia 15, a atividade sobre esse tema, regionalização. Tá? Hoje a gente vai até a página, se não me engano, é a página 9. Tá? Eu consegui. Então, antes da gente falar sobre. Ah, e já tem vídeo também, tá? Tem vídeo lá no canal do YouTube da escola e eu vou estar colocando hoje lá na página de geografia. Tá? Então, vocês que. Não sei se vocês veem esses vídeos, né? Mas são os vídeos que a gente bota de explicação da matéria. Tá? Então, daí, tentem fazer essa semana a atividade, daí semana que vem vocês vêm tirar dúvida com a prof na aula. Tá? Daí a gente conversa sobre a atividade. Tá? Regionalização. De volta ao sofrimento. Que horror. Falta pouco, pô. Já estamos em setembro. Tá incrível. Agosto só durou 31 dias, pô. Já vi. Agosto nunca acaba, acabou rápido.
né? Mas agosto sempre teve 31 dias, agora que tá passando muito rápido. Então, passou rápido, antes parecia que agosto era um ano, ficava agosto de Deus terminar, tá doido? Pois é, os anos agora estão passando tão rápido. É, porque a gente tá tudo guardado dentro de casa, não pode sair. Será que mudou alguma coisa na rotação da Terra? Porque tá passando rápido até demais pro meu gosto. Não, eu acho que é porque a gente tá trancado mesmo, sabia? Aí a gente sente que o tempo passa mais rápido, quando a gente não tá fazendo nada, né? Assim, Tá nada que eu fazendo nada digo, de casa. a gente fica muito tempo no mesmo lugar, sei lá. Tô dando uma. Tô teorizando. Hipóteses. Vamos lá. Primeiro tema, então, é regionalização. Regionalizar é a gente pegar um determinado território e dividi-lo a partir de suas características. Então, a gente pode ter regionalização de tudo quanto é jeito. Vocês podem pegar aí o território brasileiro e regionalizar do jeito que vocês quiserem. Ah, professor, eu quero dividir o território do Brasil a partir do, sei lá, do estudo sobre, sei lá. Ah, a gente pode fazer o estudo sobre pessoas que estão dormindo na aula de geografia. Daí eu vou lá e faço o estudo no Brasil sobre isso. Quem é que dorme nas aulas de geografia? E divido o território. Né? Deve dar um trabalhão, porque eu não sei nem como fazer isso, né? Estou dando um exemplo louco. Então, eu posso ter características semelhantes dos estados que as pessoas mais dormem na aula de geografia. Daí, vou lá e regionalizo, vou lá e divido aquele território. Tá? Então, eu tenho que ter o quê? Características semelhantes para poder fazer essa regionalização. Bom, aqui no LDI novo, ele já mostra alguns tipos de regionalização. Esse aqui a gente já viu no LDI passado, que são as regiões hidrográficas. Tá? Não vou estar explicando o que é, porque esse aqui já foi explicado. Tá? Mas é uma forma de regionalizar. Eu dividi um território, né? Eu chamado Brasil, território nacional, e eu peguei ele e comecei a pintar através de determinadas características. Por exemplo, a região hidrográfica da Amazônica. Qual é a característica dela? Tem um relevo quase todo parecido, né? Um relevo de depressão, a partir do... Ai, que depressão, mentira, errei. Planícies aluviais feitas pelos rios. Tem um tipo de clima equatorial. Nós também temos aqui nessa região um tipo de vegetação, de bioma, que é a floresta, né, amazônica. E temos também características sociais semelhantes, né? São os estados onde possui, por exemplo, baixa densidade demográfica, tá? Então, isso são características semelhantes. Então, eu peguei isso tudo e fiz uma região hidrográfica, tá? E dividi dessa forma. Olha, interessante ressaltar que as regiões hidrográficas, elas não respeitam as linhas dos estados, né? Por quê? Porque ele não quer saber de estados, ela não quer saber dessas divisões, ela quer saber da divisão em relação aos rios, tá? Da onde os rios se desembocam, então, da onde os rios vão parar, a foz dele. Então, eles pegaram todos os rios que são as nascentes do rio principal, que é o rio Amazonas. Então, aí eles pegaram e dividiram esse território. Tá? Então, como é que eles fizeram isso? Beleza? Dúvidas? Não? Beleza, então, continuando. Eu pego o território e falo de características dele. Um outro aqui, domínios da natureza. Vocês também já viram isso aqui. Talvez não com esse nome, domínios da natureza, mas domínios geomorfoclimáticos ou domínios morfoclimáticos. Então, são áreas do Brasil divididas a partir dos domínios morfoclimáticos, que é a junção de clima, vegetação e relevo. E aí, um cara chamado Aziz Absaber fez essa classificação, essa regionalização. Ele pegou e fez as características. Beleza, esse verde escuro aqui, ó, que é a região de araucárias. Então, primeiro ele pegou o bioma, a araucária, depois ele pegou o tipo de relevo, que são áreas, né, altas, ou serras, escarpas e montanhas. E em terceiro ele pegou o clima subtropical seco, né, porque essa região toda aqui não tem tanta pluviosidade, não tem tanta chuva quanto o litoral aqui, que é Mata Atlântica. Então ele pegou e fez isso aí, né, pegou e
classificou e fez esse tipo de regionalização e dividiu em outros tipos de domínio morfoclimático, tá? Então, isso é mais um tipo de regionalização. Depois, fala um monte de coisa aqui que eu vou passar, depois vocês lerem. O IBGE fez uma classificação muito legal mesmo. Gosto bastante dessa classificação, para mim é uma das preferidas, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ler, tá? Que é as regiões literárias. No ano de 2000, o IBGE pegou todos os livros produzidos no Brasil e que falam sobre o território brasileiro. E pegou todos esses livros e compilou em mapas, ou seja, ele fez mapas. Além de mapas, ele também, né, escreveu as histórias, alguns trechos dos livros. Então, ele pegou essas obras literárias brasileiras e localizou em mapas. Tá? Então, o que ele fez? As obras literárias, aí faz identidade cultural, resgata vínculo comunitário, e aí ambiente, tal. Então, resultado, ele espacializou os livros, ele conseguiu botar as histórias dos livros no mapa do Brasil. Então, vamos lá, vou dar uma olhadinha aqui. Tá, ó. Ele pegou e colocou. Então, essas regiões aqui pintadas de roxinho são o que eles chamam de regiões literárias. Foi onde alguma história acontece nessas regiões, nessas áreas. Tá? Alguma história acontece. Eu peguei, na atividade que eu passei para vocês, eu peguei uma do Vale aqui, do Vale do Itajaí, que é a Urda Krieger. Ah, é bem legal. Eu acho que eu tenho até um mapa. O livro eu vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Cadê a minha pastinha? Bem legal o livro aqui. Cadê? Ó, Atlas das Representações Literárias aqui. Ah, claro que a pessoa ia ter o livro, né? Ninguém ia falar isso. Ah, então olha só. Eu tenho o livro em PDF. Ele é meio caro. Mas ele está disponível na página do IBGE. Quem quiser baixar ele e gostar, né? Ó, então, ó, Atlas das Representações Literárias. Então, esse aí o IBGE fez. É o primeiro volume. Então, o primeiro volume, ele traz, né, algumas áreas aqui. Cadê o índice para a gente pegar? Ele fala o que é literatura, e vai trazendo os livros a partir da história mesmo. Então, nesse primeiro volume, Missões Jesuítas, Campanhas Gaúchas, Romances do século XVIII, Colônias, que daí entra as áreas que foram colonizadas pelos portugueses, italianos, alemães. Aí, para nós, aqui, eu peguei o do Vale do Itajaí. Eu peguei a obra aqui da Urda Krieger, página 57. Então, o que ele faz? Né? Ele pega aqui, olha só, como é que eles mapearam, né? Eles pegaram, eles falam da região, falam tipo de vegetação, tipo de relevo, né? Pegam e vão a história, o que aconteceu, né? Eles vão contando todo um processo, assim, de como se eles pegassem e fizessem um resumo daquelas regiões. É muito legal, assim. Tá? E pegaram algumas fotos históricas daquele período que aconteceu a história que o autor conta. Tá? Essa autora, a Urda Alice Krieger, ela trabalha principalmente com a vinda dos alemães para Santa Catarina. E aí ele pegou vários trechos dos livros, né, que ela escreveu, o IBGE, e foi citando, né, aqui a colônia de imigrantes, e trouxeram algumas imagens e tal, é bem bacana. Assim, quem gosta de literatura, eu acho que vale a pena ter esse livro, tá? E para mim, a classificação preferida, por isso que eu tô falando bastante dela. Tá? Para a gente ter um maior conhecimento, assim, do nosso país também, através da literatura, né? Eu acho bem legal, assim. Eu nunca tinha visto nenhum livro de escola, assim, né? Livro didático, falar sobre esse tipo de divisão, de regionalização. Nunca tinha visto, é a primeira vez que eu vejo. E tá de parabéns aí a editora por ter, né, a Positivo por ter colocado, assim, porque ninguém fala, né? Quase ninguém fala sobre as regiões literárias. Tá? Então, professora, quem leu Os Sertões Veredas, ou Os Sertões,
Então, só o que aconteceu aqui na região Nordeste, pô, que massa, sabe? Consegue localizar, consegue espacializar a mente, assim, é bem bacana. Vamos lá, continuando. Deixa a professora, né, ficar falando aí um monte de coisa. Principais formas de regionalizar o Brasil. Então, essas aqui são a que a gente chama de oficiais, não que aquelas não sejam importantes, mas são as oficiais. A gente pode dividir em complexos regionais. Complexos regionais foi um cara chamado, um militar chamado Pinchas Geiger. E lá em 1940, ele fez essa divisão aqui do Brasil. Ele dividiu o Brasil em 3 pedaços, né? 3 regiões: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E ele deu como critério o critério econômico. Então, as características econômicas, ele foi lá e fez o mapa. Qual é a diferença desse mapa aqui? Ele, né, não respeita o limite dos estados. Olha só o estado do Maranhão, dividido bem no meio, né? Tocantins tem uma parte no Centro-Sul e uma parte na Amazônia. Minas Gerais também, olha só, Minas Gerais tem uma parte no Centro-Sul e no Nordeste, tá? Então, ele não quer saber das áreas, né? Ele não quer saber da divisão dos estados, e sim, né, somente ele pegou e colocou lá, ó, são áreas econômicas e ponto final, tá? O outro, que também não é muito falado nos livros didáticos, é a difusão tecnológica. Ou seja, teve também um grande geógrafo brasileiro, o Milton Santos, e a Maria Laura Silveira, são 2 grandes geógrafos. Eles fizeram, esse aqui é o mais recente de todos, eles fizeram lá em 1999 para 2000, tá? Eles fizeram esse tipo de regionalização, meio técnico, científico e informacional, ou seja, eles dividiram o Brasil em regiões onde tem mais equipamentos tecnológicos ou menos equipamentos tecnológicos. Aí eles estão falando de tudo, estão falando de energia elétrica, estão falando de internet, estão, né, falando da questão de indústria de alta tecnologia, então, são dessas áreas, eles entraram nessa área específica, não é a área econômica, né, como fez o Pinchas Geiger, mas é uma área tecnológica. Então, dividiu o Brasil em 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Tá? Mas ele respeita as linhas dos estados e tal. Então, foi esse tipo de regionalização. E a última, antes de terminar nossa aula, faltam 2 minutinhos, é a regionalização do IBGE. É a clássica. Essa aqui a gente encontra em qualquer lugar. Até na padaria a gente encontra ela. Porque ela tem tudo quanto é lugar, em todos os livros, todos os mapas vêm com essa regionalização, que a gente já está cansado de saber. Também foi criada o IBGE foi criado em 1935, e essas regionalizações elas foram mudando com o tempo. Na história do território brasileiro, elas foram mudando, e a classificação que o IBGE faz é juntar a economia com aspectos naturais, e aí eles fizeram a regionalização. Divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Então, é esse tipo de regionalização. Então, cada uma delas tem as suas próprias características, suas próprias informações, e traz aquilo que o autor quer mostrar para o leitor. Tá? Então, não tem nenhuma toda certa, não tem nenhuma toda errada, não tem uma melhor, uma pior. Tem aquilo que você quer utilizar. Tá? A atividade que tá para vocês fazerem, ela vai até essa página aqui da regionalização do IBGE, tá? Então, com a aula de hoje já dá para vocês fazerem a atividade que foi liberada. Uma parte nordeste, tá lá nordestino e não mineiro. Dentro da classificação, não sei qual é a alienígena do Pinchas Geiger. Se tá dentro da classificação, tecnicamente sim, né? Tecnicamente. Mas chamar nordestino seria na classificação do IBGE, tá? Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? A linha do Gabriel, que foi bem, bem interessante. Fechamos, então?
Mas não, mineiro continua sendo mineiro e continua sendo do Sudeste. Beleza? Então tá bom. Tchau, gente. Até semana que vem. Qualquer dúvida, né? Na próxima aula a gente tira.